Muito bom dia a todos. Espero que tenham passado uma semana cheia de bênçãos, obtendo graça, paz e esperança vindas do trono de Deus. Queremos orar agora. Senhor Jesus, nós, neste momento, invocamos a Tua presença em nossas vidas de modo especial, que nós venhamos a ter prazer em mais uma vez ouvirmos e compartilharmos da Tua palavra, que é preciosa, é o pão da vida que nos sustenta e nós te somos muito gratos por isto. Eu particularmente, Senhor Deus, te louvo por poder ter a oportunidade de falar da Tua palavra, de poder compartilhar com os irmãos aquilo que está em segredo e que deve ser revelado através do poder do Teu Espírito Santo a cada um de nós, para que a igreja possa ser fortalecida no Teu poder, ó Pai. Nós te exaltamos e te glorificamos como o único Deus de nossas vidas, a quem nós devemos absolutamente tudo o que somos e o que temos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida que tens concedido a cada um de nós. Intercedemos agora também pelos doentes, que eles possam confiar em Ti e obter assim a cura de suas doenças. Muitas são as pessoas que têm pedido oração no grupo de intercessão e a cada dia nós oramos por elas e pedimos que o Senhor venha a trazer libertação e cura à vida delas, livrando-as das garras de Satanás, bem como todos os males que cercam, Senhor Deus, a cada um de nós no dia a dia. Sabemos que Satanás nos tenta, quer nos trazer derrota, mas maior é o Senhor que está em nós do que ele que está no mundo. Abençoe também o nosso governo, que ele possa ter diretriz para dirigir a nação em todos os aspectos necessários. Entregamos também todas as necessidades físicas, espirituais, mentais, emocionais das pessoas. Também por dependência de Deus maior e o aumento de nosso amor pela causa de Deus, por seu poder, que nós venhamos a clamar e aprender a usar o poder que o Senhor pode nos dar, Senhor Deus, para fazermos as mesmas obras e até maiores do que aquelas que o Senhor um dia fez também, por podermos ser chamados de seus filhos. Isto para nós é um tremendo privilégio, que possamos valorizar isto, Senhor Deus, mediante a fé, pela nossa igreja, que tem as portas abertas e que pode sempre receber-nos para o culto, Senhor Deus, que devemos dar de modo especial e congregacionalmente ao Senhor, e também pela vida, a vida que o Senhor tem nos dado, por podermos abrir os olhos em cada manhã, por podermos saber que o Senhor nos prepara sempre o melhor, que nós venhamos a continuar sempre na dependência e no interrelacionamento, Senhor Jesus, que é uma coisa que é imprescindível à manutenção sadia de nossas vidas espirituais e, por que não dizer, também da nossa vida física. Obrigado por tudo e queremos agora entrar no estudo e que Teu Espírito Santo entronize-se conosco para que nós possamos ter entendimento e as palavras não serem simplesmente palavras vazias que emanam ao tempo, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo e é em Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. Então, o título de hoje diz: Sois deuses. Você já se sentiu um deles? Você aceita este título? Você deve aceitar. Sabe por quê? No Salmo 82, versículo 6, os governantes e juízes de Israel receberam esta nomenclatura. Foram chamados de deuses e filhos do Altíssimo, porque eram pessoas que tinham a incumbência de representar o próprio Deus executando julgamentos.
e nós sabemos que o julgamento pertence somente a Deus, mas nessa oportunidade não foi bem assim. Em Êxodo capítulo 7, versículo 1, o Senhor fala para Moisés: eu te coloco por Deus sobre Faraó e Arão por seu profeta. Houve um período na história da humanidade em que Deus não se manifestava mais ao povo. E os juízes que então tinham a incumbência de decidir todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, ali nós temos um ensinamento que o julgamento começa por nós, da casa de Deus. E se nós seremos os primeiros, então seremos padrões, condicionantes para a salvação. Porque, em tese, fomos obedientes. Nós fomos obedientes e a obediência é algo primordial e fundamental no relacionamento com Deus, como nós já temos falado sobre isso ao longo do tempo. Então, sermos padrões é condicionante para a salvação, tanto nossa quanto daqueles que nos cercam. O que será daqueles, então, que foram desobedientes à palavra de Deus, os pagãos descrentes? Em outras palavras, se esse povo conseguiu a aprovação de Deus, por que nós não conseguiríamos? E será então tarde demais? Não somos governantes de nada e nem juízes de nada, mas de forma testificada também somos deuses, porque testificamos de sua palavra. Muitos governantes e juízes de hoje, pela conduta que têm, não merecem estes títulos, quanto mais o de serem chamados deuses, muito embora eles se coloquem tranquilamente como semideuses pelas suas atribuições, pela sua liberdade e pela sua ou pelos seus excessos cometidos no poder que lhes é conferido. Os juízes atualmente, muitos deles são envolvidos com tremendas corrupções e isto faz com que o povo sofra em suas mãos, ao invés de ter o seu justo quinhão dado por um julgamento justo também. Devemos nos lembrar que, como deuses, temos a promessa de fazermos as mesmas coisas que o Deus Jesus fez e maiores ainda do que as que ele praticou, segundo o Evangelho de João 14:12. Prosperidade, determinar curas, etc., além de profetizar e acontecer. Como é bom nós termos o poder dado por Deus, e assim que nós oramos, ou por cura, ou por libertação, ou por qualquer outra coisa que o valha, nós temos uma resposta e uma concordância positiva de Deus, e isso nos traz imensa alegria, porque passamos a ter aplicabilidade naquilo que nós professamos, naquilo que nós cremos. E isto é muito importante para o desenvolvimento da vida cristã, com todos os seus feitos. Mas, e a cruz? Onde fica a cruz? Cruz significa, acima de tudo, compromisso, fidelidade, fé, sinceridade, cara lavada, perseverança, amor pela causa e pelo próximo, até tudo estar consumado.
Ainda existe uma cruz a ser vencida por cada um de nós. Agora, a cruz é nossa e sabemos que temos que levar a nossa cruz, pois a palavra de Deus nos diz, através das palavras de Jesus propriamente ditas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E seguir a Jesus tomando a cruz significa literalmente que nós devemos negar o nosso eu, e naquela época, muitas vezes, era tomar uma cruz e morrer sobre ela devido à grande perseguição que se fazia ao povo cristão. Então, para ser seguidor naquela época, envolvia negar-se a si mesmo e às vezes terminar a vida sobre o madeiro, tomando de fato uma cruz sobre os ombros, coisa que hoje já não é mais permitido, né? Não é usual. Por isso nós devemos dar graças a Deus por tão grande dádiva, e muitas vezes nos esquecemos disso e de muitas outras coisas no relacionamento que temos para com Deus. Jesus também disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. É aí que muitas pessoas começam a se enroscar. Eu carregar a cruz? É pesada. Prefiro ficar com a melhor parte. E nós sabemos que tem um desenho que dita muito claro que uma pessoa, por achar a cruz carregada naquele desenho alegórico, ia cortando pedaços da sua cruz no transcorrer de uma caminhada. No final desta caminhada tinha um abismo. E, para alcançar o outro lado, se ele não tivesse cortado os pedaços de sua cruz, ele poderia usá-la como uma ponte entre o incerto e o seguro. E aí, por ter cortado ao longo de um caminho a sua cruz, faltou-lhe material, e então não foi possível fazer esta travessia. É uma alegoria muito interessante que nos mostra que isto é altamente significante. Não nos preocupemos se a cruz estiver muito pesada. Isto acontece em nossas vidas não raras vezes e ficamos cansados. O próprio Jesus nos disse para o procurarmos, pois seu jugo é suave e o seu fardo é leve, segundo Mateus 11:30. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, segundo Isaías 53:5. E ele estará conosco até o fim dos séculos, segundo Mateus 28:20. Todas essas coisas nos envolvem como promessas. E que bom que é assim, pois seguro podemos nos sentir mediante a fé na doce e terna palavra de Deus. Jesus, como Deus e Rei, fez jus a uma coroa, a de espinhos. Para quem realizar um bom trabalho na seara do Senhor, também fará jus a uma coroa, a da vida. Apocalipse 2:10. Mas com total fidelidade não podemos nos esquecer. Devemos ser fiéis. Isso envolve uma série de quesitos em nossa vida que nós já sabemos muito bem quais são e como nós devemos usá-los. Não desanimemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido, segundo nos ensina o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Quantos têm desistido, se não de vez por todas, mas nas ações de fé? Nós temos visto muita gente caminhando e, de modo trôpego, deixam este caminho, desistem. Depois de estar com a coroa de espinhos, Jesus iniciou pela via dolorosa, a via crucis. A nossa via não é dolorosa também como a sua coroa de espinhos. A nossa coroa é da vida. Na verdade, não trata-se de uma via. É um caminho chamado Jesus, pelos quais
ou pelo qual nós devemos trilhar, segundo João 14, 6. Caminho é diferente de via. Caminho é maneira, é modo, é extensão para se checar ou chegar, melhor dizendo, a um lugar ou meio de se conduzir. Via não é nada disso. Via é apenas uma estrada que liga do ponto A ao ponto B. Em nosso peregrinar, então, o caminho é Jesus. Muitos crentes ou pessoas pagãs resolvem atalhar-se por outros caminhos. São muitos em número e, na maioria das vezes, coloridos e prazerosos, pois neles o ego humano é afagado. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final deles lhes aguarda a perdição. Provérbios 14, 12. E como nós sabemos disso? Como as pessoas estão cada vez mais buscando os seus deleites, inclusive aquelas que se dizem cristãs. E isso é muito perigoso, porque a palavra nos remete de que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então nós devemos nos policiar, porque Jesus disse isso quando estava à mesa, na ceia, no jantar final, antes de sua morte, e ele disse: há um traidor entre nós. E os discípulos se entreolharam e perguntaram temerosos: será que sou eu? Então, quando nós lemos a palavra, nós vemos que a mesma diz sobre a questão que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, e nós devemos ter a mesma preocupação de não estarmos incluídos neste grupo que profere a palavra Senhor, mas que de fato está fora do plano de salvação. Isso deve nos remeter medo, sim, como seguidores de Jesus, como estando neste caminho. É uma advertência muito séria às nossas vidas. Normalmente quem pega atalhos é porque quer simplificação das coisas e ganhar tempo ou ganhar algo. Há muitas pessoas hoje em dia, de alguma forma, querendo somente ganhar. Jogam na loteria, fazem negócios obscuros no trabalho, é ganhar ou perder. Usam-se e valem-se da lei de Gerson, que é a lei da vantagem, sonegam impostos, fazem 1000 falcatruas, mesmo estando dentro da congregação. E segundo Romanos capítulo 13, versículo 7, nós devemos pagar todos os impostos aos nossos governantes e depender deles, respeitando-os, porque assim, nos garante a palavra, não devemos temer em hipótese nenhuma o exercício das autoridades sobre nós de modo punitivo. Jesus afirmou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder por causa de mim, vai ganhá-la. Segundo Lucas, capítulo 9, versículo 24. E o que significa este por causa de mim? Significa o tempo que você dá para Deus em oração e leitura da palavra para o seu crescimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar e nos alimentar adequadamente com alimentos físicos. E na vida espiritual não é nada diferente. Qual é o dinheiro que nós temos despendido para a obra de Deus, segundo as bênçãos que Ele tem despendido a nós a cada mês com os nossos salários? Quanto nós temos dedicado para Deus nesta área de nossas vidas? O testemunho de vida para Deus, qual é a parte que nós temos dado à sociedade para que ela sinta em nós o gosto do sal e veja em nós a luz de Deus? A dedicação à obra dele. Quanto de dedicação nós temos exercido ao longo de nossa vida cristã? E ainda, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, segundo está escrito no Evangelho de Marcos, versículo 8 a 39. Então, nestas questões de sermos chamados de deuses, houve um diálogo
entre Jesus e os judeus por ocasião da festa da dedicação. E nós sabemos que os judeus eram muito afeitos a festas, muitas festas, e ainda o são até o dia de hoje. Esta festa foi instituída por Judas Macabeus. E isto tem uma citação no livro de Macabeus, capítulo 4, versículos 36 a 59, no período escrito no período intertestamentário, que durou por 400 anos. E se não me falha a memória, houveram alguns livros que foram considerados apócrifos, não inspirados por Deus, apenas de cunho histórico e explicativo, que teriam sido escritos neste período para ilustrar aquilo que aconteceu neste período negro de obscuridade entre o fim do Velho Testamento e o início dos relatos do Novo Testamento. E esses livros envolvem os livros de 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias e mais um outro agora que me foge a memória, mas isto não é importante neste momento. Então Jesus confirma a sua messianidade e os judeus, por causa disso, querem apedrejá-lo por acharem que aquilo era uma blasfêmia. Como um mero ser humano pode ser um Deus? Perguntavam eles. E Jesus, em sua defesa, dizia que se para aqueles ou aquelas pessoas no Antigo Testamento a quem foi dirigida a palavra de Deus, chamando de deuses, foi lícito, quanto mais ele tinha o direito de se considerar filho de Deus também, de acordo com João capítulo 10, versículos 34 a 38. Gostaria de ler aqui um salmo para vocês, compartilhando a palavra. Salmo 82, que nos ensina o seguinte: Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, porque naquela oportunidade haviam muitas nações e cada uma emblemava os seus deuses diferentes, e eram muitos. E no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente, de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos como os aflitos e os necessitados, ou com os. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada e vivem na escuridão. Na terra as bases da lei e da ordem estão abaladas, e eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo Deus. Porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Vocês são mortais, ou seja, vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. E aqui me parece que havia um apelo por causa da negligência do povo, embora tivessem a incumbência de serem deuses no lugar de Deus, como foi dito no início, mas não com a incumbência do teor de pessoa, mas com incumbência de deveres, como nós vamos ver logo aqui embaixo. No Salmo 82:6 aparece esta nomeação, pelas pessoas serem consideradas filhas do Altíssimo, porém dentro de um contexto negativo, que parecia ser de repreensão, então, àquele povo, que apesar de consideração de Deus por eles ser fato, falhavam na sua dedicação e na sua devoção. No Antigo Testamento, o substantivo Elohim é utilizado para designar tanto a Deus como aos falsos deuses, nesta questão de substantivo. No caso da citação do Salmo 82, versículo 6, se você olhar na sua Bíblia, não se trata de uma expressão irônica. Deus falando: sois deuses para nós, réis mortais. Não é ironia de Deus. É verdade, é seriedade, porque Deus nos trata com seriedade. O contrário é que não é verdade. Nós não tratamos Deus com a seriedade que deveríamos em muitas das vezes.
Então, essa expressão não é irônica ou dirigida aos falsos deuses, mas aos filhos do Altíssimo, às pessoas da época e hoje dirigida a nós. Também não é possível atribuir tal título a anjos celestiais, porque estes são perfeitos, e ali a citação foi a pessoas totalmente falhas, que cabe muito bem à figura humana, porque nesse texto a palavra deuses é dirigida então para pessoas totalmente falhas, de acordo com o versículo 7. E nem aos anjos caídos também é possível dizer que ela foi dirigida, porque a estes, segundo o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, é destinado tão somente o juízo e logo em seguida a condenação eterna pela sua desobediência, pela sua soberba em relação à soberania poderosa do nosso Deus, que é tremendo, é poderoso, é exuberante. Deus merece todo o louvor, todo o nosso louvor. A exemplo do que aconteceu com Moisés, o ser Deus significou uma função específica tão somente dada a ele, mas sem com isso se tornar com uma conotação de Deus em essência. O mesmo aconteceu para com o povo descrito no Salmo 82, onde eles não tinham ou não quiseram ter essa consciência privilegiosa dada por Deus aos homens. E nós temos esses privilégios de recebermos, como Deus o tem em muitos títulos, nós também temos muitos títulos. Nós somos trino como Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E nós, seres humanos, à semelhança dele, somos carne, somos espírito e somos alma. Também somos trinos dentro do processo de tricotomia, pois é assim que é designado. Então nós temos a Trindade também em nós. E como Deus tem vários títulos em si, né? Isaías 9 fala sobre isso, né? Deus forte, poderoso, príncipe da paz e leão da tribo de Judá em outras partes e tantos outros títulos. Nós também temos títulos dados por Deus como embaixadores, como co-herdeiros e até deuses. Olha que interessante. Então, no mundo secular, ter estes títulos, embaixador, co-herdeiro, deuses, seria uma coisa fenomenal, não seria? Como seria bom e como quereríamos ter estes títulos para nos enobrecer, para nos trazer dinheiro de acordo com o título recebido, porque normalmente títulos trazem a sua recompensa financeira. Como no mundo secular nós gostaríamos de ter esses títulos, não é verdade? Pois é, entretanto, no serviço do rei, para nós, isto nos apraz ou tanto faz? Deus vos abençoe. Esta é a palavra que fica para a reflexão no dia de hoje, e eu peço que o Senhor nos dê uma semana nova de vitória, uma semana de reflexão na sua causa e de aperfeiçoamento daquilo que o Espírito Santo pode nos mostrar aonde podemos melhorar para buscar a perfeição até atingirmos a estatura completa de Cristo, segundo nos diz a sua palavra. Então tenha uma semana abençoada e de comunhão com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.